Olá, pessoal. Hoje, dia 7 de outubro de 2024, completa um ano do massacre que aconteceu em Israel. É um dia muito difícil, um dia muito complicado na nossa memória, um dia escuro, um dia não é uma memória que traz uma memória muito ruim. Mas eu quero reagir a um vídeo do canal Israel com Aline. Todos os créditos ao vídeo, ao canal Israel com Aline. Vou colocar aqui embaixo na descrição o link do vídeo dela. Tá bom? Vamos para o vídeo. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós não estamos em um ferro velho, nós estamos na cena de um massacre. Estamos completando um ano do massacre do 7 de outubro, perpetrado pelos terroristas do Hamas contra Israel. Hoje a gente vem contar um pouco mais dessa história para vocês. Vai ser um dia muito difícil e eu convido e eu peço a vocês para assistirem até o final, para não deixar essa história ser esquecida e muito menos negada, porque o que nós vamos ver aqui hoje são fatos e infelizmente fatos terríveis. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Em 7 de outubro de 2023, aconteceu um dos maiores atentados terroristas da história do mundo. Os terroristas do Hamas entraram em Israel com o objetivo de matar, sequestrar, estuprar e torturar o maior número de pessoas possíveis. E eles conseguiram brutalmente assassinar 1.145 pessoas. Entre elas, judeus, cristãos, muçulmanos, bebês de colo, crianças, mulheres, idosos, ninguém estava a salvo. E eles sequestraram 251 pessoas. E destes, 101 continuam em cativeiro. Eles estão há um ano nas mãos do Hamas. O mais jovem deles, o Kfir Bibas, foi sequestrado quando ele tinha somente 9 meses. E ele está agora mais tempo de vida nas mãos do Hamas do que ele esteve nos braços da mãe dele. E para mostrar para vocês o que aconteceu nesse dia tão terrível do 7 de outubro, nós voltamos ao sul de Israel. Nós estamos ao lado da faixa de Gaza. E tudo isso que vocês estão vendo em volta de nós são as reais cenas do massacre do 7 de outubro. Este ataque foi feito de uma maneira extremamente organizada. Foram anos de planejamento, milhões de dólares investidos para que esse fosse um ataque o mais efetivo o possível. E por isso, quando os terroristas entraram em Israel, eles não queriam que a população inocente pudesse fugir. E uma das primeiras coisas que eles fizeram, por onde eles passaram,
era destruir os carros. Quando as pessoas viram os terroristas chegando e tentaram subir nos carros, eles iam e atiravam nos carros. Eles atiravam granadas, RPGs, atiravam principalmente na parte da frente do motor do carro para poder parar essas pessoas. E por isso, quando Israel acordou depois do pesadelo do 7 de outubro, toda essa zona do sul de Israel, próxima de Gaza, ela era um cemitério gigante de pessoas e também dos carros com que elas estavam tentando salvar as suas vidas. E por isso o que foi feito nos dias e nas semanas seguintes, Israel foi e passou nos kibbutz, nas comunidades, nas estradas, nas escolas, em todos os lugares, e passou e começou a recolher esses carros. E trouxe esses carros até um só lugar, aqui em Tumá. O que nós vemos aqui em volta de nós são 1.600 carros que foram recuperados. Mais de 300 deles estão completamente queimados e destruídos. E saibam que cada um desses carros tem uma história de uma pessoa que estava tentando salvar a sua vida e muitas vezes também salvar a vida do próximo. Mas infelizmente parte das pessoas que estavam nesses carros acabaram sendo assassinadas. E a gente vê isso pelos próprios carros. A gente vai contar tudo em detalhes para vocês, pessoal. Mas enquanto a gente vai caminhando e vocês verem as marcações que estão nos carros, saibam que cada marcação tem um significado. E essa, por exemplo, Mezuquê, significa que se verificaram e buscaram restos humanos nele. Não é a história que a gente gostaria de estar contando nesse dia. O massacre do 7 de outubro aconteceu em Simchat Torá. Simchat Torá significa em hebraico o dia da alegria da Torá, o dia da alegria da Bíblia. É um dia que as pessoas celebram a palavra de Deus. É um dia que as pessoas vão às sinagogas festejar e cantar. Era um dia de descanso para Israel e toda a sua população. E um dos dias mais alegres da história de Israel se transformou num dos mais terríveis. Este é o maior massacre de judeus desde o Holocausto. E não só judeus foram massacrados nesse dia. Cristãos, muçulmanos e também outras religiões foram assassinadas nesse dia. E a gente tem que lembrar de todos e todos eles. E lembrar que o terrorismo realmente, o que ele busca? É isso que ele busca. Este aqui é o terror que eles querem causar. Em Israel, nos Estados Unidos, na Europa e também, pessoal, o Brasil, infelizmente, não está imune a isso. Então, realmente, eu convido vocês a fazerem essa jornada comigo e conhecerem as verdadeiras histórias e ver aqui os fatos escritos, no caso, não na pedra, mas em vidros quebrados, metais contorcidos, objetos pessoais. Em cada carro que a gente vê um pouco de quem eram essas pessoas e que praticamente não sobrou nada aqui. Então, vamos seguir a nossa jornada. Esse sábado era um dia de festa em Israel, como a gente falou. Muitas famílias estavam indo para celebrar, para visitar entes queridos. E infelizmente a gente vê os restos, os resquícios dessas famílias por onde a gente passa. Vejam aqui, tem o adesivo escrito Baby in Car, que seria em português bebê a bordo. Quer dizer, esse carro pertencia a uma família com crianças pequenas. Mais uma prova de uma família indo passear num dia normal para eles é esse aqui. A gente pode ver no fundo, caído, uma cadeirinha de bebê. E nesse mesmo carro a gente pode ver o vidro completamente destruído por buracos de bala, também os buracos aqui no capô. No carro do lado também vocês podem ver que tiros na direção tanto do motorista como do passageiro. E a gente consegue ver cada carro, a destruição e essa vontade de parar eles, matar e causar todo esse sofrimento.
Cada carro, cada veículo aqui conta uma história. E a gente vai conhecer algumas dessas histórias no dia de hoje. A primeira delas é desta van. Esta van, ela estava saindo aqui da zona próxima da faixa de Gaza em direção ao Mar Morto. Era um grupo de 13 idosos aposentados que estavam indo fazer um dia de diversão no Mar Morto. Eles estavam todos indo lá para aproveitar um sábado lindo de sol. E, infelizmente para eles, no caminho para o Mar Morto, furaram 2 pneus e eles pararam na beira da estrada. E os terroristas veem esses 13 idosos descendo da van e eles matam um por um e também o motorista. Não sobrou ninguém vivo aqui para contar essa história. Somente realmente o carro aqui como uma testemunha desse massacre. Esse ataque foi organizado durante anos e a ideia era infiltrar simultaneamente milhares de pessoas em Israel para sobrecarregar o exército e os serviços de emergência. E por isso a gente viu que em questão de poucas horas, milhares de terroristas se infiltraram por ar, por mar, mas principalmente por terra. Eles entraram com mais de 80 carros. Aqui nós temos, pessoal, não carros de vítimas. Esses 2 carros que estão do meu lado são carros que os terroristas prepararam para este ataque e entraram com eles. E eu quero mostrar para vocês aqui a preparação. Venham aqui para a parte de trás do veículo. Eles montaram toda a parte de trás desse Jeep aqui com mecanismos para usar lança-granadas, metralhadoras, RPGs, diferentes tipos de armas de ataque foram colocadas tanto nesse Jeep como no Jeep do lado daqui, olha. Vejam toda essa preparação, pessoal. Isso aqui não foi do dia para a noite. Foram mais de 80 desses carros, 2 foram trazidos para cá. E eu quero que vocês também olhem a frente do carro. Vejam essas barras de metal que eles colocaram na frente do carro. A ideia era ser uma espécie de uma barricada, porque eles planejaram invadir os kibbutz aqui da região, como eles realmente fizeram. E os kibbutz têm cerca para entrar, então eles construíram isso aqui especialmente para poder derrubar a entrada do kibbutz e entrar e atacar a população civil. Eles sabiam exatamente onde as pessoas estavam. Eles foram extremamente preparados. Se descobriu que eles tinham mapas da zona de dentro de Israel, demarcado onde ficavam as escolas, as creches, os refeitórios, as praças, porque eles tinham planejado onde eles iam atacar. O alvo não eram alvos militares, e sim alvos civis. Mas como eles sabiam onde e como eram os lugares por dentro? Porque Israel, por muitos e muitos anos, deu visto de trabalho para pessoas de Gaza entrarem para trabalhar em Israel, e muitos deles trabalhavam dentro dos próprios kibbutz. E infelizmente algumas poucas dessas pessoas que entraram para trabalhar não tinham a intenção de trazer um ganha-pão digno para sua família, e sim o objetivo deles era ser espiões em nome do Hamas dentro de Israel. E uma das coisas mais terríveis que eu vi durante tudo que foi descoberto a partir do 7 de outubro eram as folhas que eles entraram. Eles tinham folhas escritas de um lado em árabe e do outro em hebraico, porque eles tinham planejado o que eles iam fazer com a população israelense, com homens, mulheres e crianças. Aqui para vocês também na tela uma dessas folhas que se achou no bolso de um desses terroristas. Entre as coisas que se encontraram escritas em hebraico é: tira a roupa, abre as pernas e tantas coisas. Então aqui a gente pode ver o planejamento, que nada foi por acaso. Então mais de 80 desses carros entraram em Israel, nós temos 2 aqui,
mais alguns lá no fundo, e aqui do lado a gente pode ver uma pilha de motos. Eles entraram com mais de 200 motos em Israel. Então a gente pode ver aqui algumas, lá no fundo também tem uma pilha gigantesca de motos. E então esses foram os veículos que eles entraram, e duas das motos que tem aqui, que são as maiores que tem, elas eram de Israel, que eles roubaram as motos e usaram também para avançar no território, avançar para dentro, dentro. O objetivo não era só massacrar o sul de Israel, o objetivo era massacrar todo o país. E felizmente Israel sim conseguiu parar eles, mas infelizmente foi tarde demais para 1.145 pessoas e mais os 251 sequestrados. E então, como aconteceu esse dia? Eles entraram com as motos, entraram com os carros, começaram a matar, estuprar, torturar, avançando. Parte deles, eles começaram a pegar as pessoas e sequestrar de volta, mas não só pessoas, eles roubaram muita coisa aqui de Israel. Eu filmei em Nir Oz, um dos kibbutz onde aconteceu o massacre. Eu vou deixar o vídeo linkado se vocês quiserem assistir ele depois. Mas eles entraram e roubaram o que tinha dentro, não só o pessoal do Hamas, também população civil, mulheres e crianças entraram para realmente roubar o que havia em Israel. A gente entrevistou uma mulher também que fala português do kibbutz Nir Oz. Ela falou que até os talheres da casa dela roubaram, quer dizer, eles tentaram tirar tudo que tinha de valor, além de tudo que eles fizeram com as pessoas, e por isso a gente vê esses dois veículos aqui. Esse aqui era um veículo de um idoso que usava dentro do kibbutz para se locomover de um lado para o outro, e esse kibbutz e esse veículo, ele foi encontrado dentro da faixa de Gaza, quer dizer, eles entraram, roubaram ele, levaram para dentro da faixa de Gaza, sem ninguém dentro, e quando Israel encontrou esse veículo, trouxe ele de volta e trouxe para cá, porque o dono desse veículo não está aqui para contar a história, então pelo menos o carro está. A mesma coisa esse trator, eles simplesmente sabem que o trator vale muito dinheiro, eles simplesmente pegaram e roubaram o trator. E esse carro branco que a gente está vendo aqui, ele também foi levado para Gaza. Mas infelizmente ele não foi levado só o carro. Este carro pertencia a Kit e Aviva Siegel. Eles eram um casal, ela de 62 anos e ele de 64. E eles foram sequestrados no próprio carro deles. Os terroristas na frente, eles jogaram o casal atrás e dirigiram e entraram com esse carro para dentro de Gaza. A Aviva, depois de 51 dias, ela foi libertada em uma das negociações e ela foi trazida de volta a Israel. E o Kit, de 64 anos, já está há 1 ano nas mãos dos terroristas do Hamas e nós não sabemos se ele está vivo ou o estado de saúde dele. Então, o que esse carro está fazendo em Israel? Esse carro foi encontrado pelo exército de Israel abandonado do lado do hospital Shifa, dentro da faixa de Gaza. Nós sabemos que muitos dos sequestrados foram presos, cativos dentro do hospital. Provavelmente também o casal ficou lá um tempo. Então, quando Israel entrou e encontrou o carro deles, eles trouxeram aqui de volta para Israel. A Aviva está aqui ainda esperando a volta do marido dela. Um lugar que eu e a minha família, a gente tem muito carinho é Nir Oz. Meu pai morou lá há muito tempo atrás, eu conheci o kibbutz. É um dos kibbutz que mais sofreram com esse massacre. E uma coisa que é importante a gente entender é a crueldade com que tudo isso foi feito, e uma crueldade realmente planejada. Em Nir Oz, eles foram e fizeram tudo o que eles fizeram e mataram uma quantidade enorme de pessoas. E eles pegaram esse veículo que pertencia a uma pessoa do kibbutz, pegaram o bagageiro do carro e empilharam corpos. Imaginem a cena, que obviamente eu não posso mostrar para vocês, está filmada, mas eu obviamente aqui no YouTube não posso mostrar para vocês, eu não sei nem se eu faria isso, de mostrar imagens tão terríveis. Mas tem imagens desse bagageiro desse carro com uma pilha de corpos viajando em direção a Gaza. Porque eles sequestraram não só pessoas vivas, como também corpos. Porque qual o sentido de sequestrar corpos? Para não dar
nem a mínima decência para essas famílias de poderem sepultar os seus entes queridos de uma maneira honrosa. É tirar tudo que essas pessoas tinham, destruir as casas deles, roubaram, depois queimaram as casas, destruíram o sistema de água e de esgoto de Niroz, queimaram os carros para que os sobreviventes não pudessem fugir, e aquelas pessoas que foram assassinadas, se não foram queimadas, eles tentaram levar os corpos para Gaza. E onde eles não tinham espaço para levar os corpos, ou não tinham força para levar tantos corpos, muitos deles eles decapitaram e levaram só a cabeça. Esse é o nível das coisas que aconteceram no 7 de outubro. E Israel, quando começou a realmente defender a sua população, entender o que estava acontecendo, eles viram através de imagens aéreas esse carro se dirigindo até Gaza e viram que não havia nenhuma pessoa mais com vida aqui atrás e eles não queriam que esses corpos fossem sequestrados e por isso Israel o que fez, eles bombardearam aqui o motor do carro para parar o carro e assim os terroristas fugiram a pé do carro e deixaram, e pelo menos as famílias puderam realmente ter o mínimo que é poder sepultar os seus entes queridos. Então a gente vê aqui realmente a crueldade e é difícil entender como tem alguém que não reconhece o que aconteceu aqui e em toda essa região. A gente pode ver aqui desse lado, esse carro aqui era uma ambulância, a ambulância do kibbutz Niroz. Não sobrou praticamente nada dela, mas a gente sabe que é uma ambulância e entre outras coisas a gente pode ver que tem aqui a estrela de Davi vermelha. Obviamente essa bandeira foi colocada como homenagem depois, mas a estrela de Davi vermelha é aqui o símbolo do sistema de emergência de Israel, das ambulâncias. Em vez de ter a cruz vermelha, aqui é a estrela de Davi vermelha. E aqui do outro lado a gente vai ver outra ambulância que foi atacada nesse dia tão terrível. Quando os terroristas começaram a atacar, muitas pessoas foram buscar o que era um refúgio. E muitos viram uma ambulância e disseram, aqui é um local onde eu posso me refugiar, me esconder. E 18 jovens entraram aqui nessa ambulância para buscar atendimento médico, parte deles já estavam feridos e simplesmente os terroristas lançaram um RPG, quer dizer, um lança-granadas. Eles lançaram aqui uma granada que simplesmente incendiou esse veículo, essa ambulância foi incendiada e as 18 pessoas morreram aqui queimadas vivas. Não sobrou nada aqui de dentro. E nesse momento eu tenho que contar a história de outro grupo de heróis desse local, que é o Zaka. Então eu quero junto agora com vocês até a parede dos carros e a gente vai ouvir agora quem é o Zaka. Aqui nós vemos uma parede gigantesca de carros completamente queimados. Há mais de 300 carros aqui que estão desta maneira. E eu acho que eles nos ajudam a ver um pouco fisicamente a destruição e o caos desse dia. E eu quero colocar agora foco no caos. Imaginem que no 7 de outubro ninguém sabia no início o que realmente estava acontecendo. Muitas pessoas não sabiam onde estavam os seus entes queridos. Cadê os meus filhos? Cadê meus avós? Cadê meu marido? Cadê todo mundo? Ninguém sabia se eles haviam sido assassinados, se os corpos haviam sido sequestrados, se eles foram sequestrados ainda em vida, se eles tinham conseguido de alguma maneira escapar, pegar um carro, se esconder numa floresta. Há casos realmente milagrosos de como as pessoas conseguiram se salvar. E muita gente perdeu o contato com as suas famílias e nas horas e nos dias e nas semanas seguintes se começou a realmente ter uma ideia mais clara do que estava acontecendo. Eu lembro que nesse mesmo sábado terrível eu entrei aqui no canal ao vivo para contar para vocês o que havia acontecido e eu lembro que eu falei de 250 mortos. E hoje eu estou aqui de volta para contar que só naquele dia foram 1.145 mortos, além de todos os que foram mortos depois, além dos que foram levados vivos e mortos no cativeiro.
Então, se teve que fazer um trabalho gigantesco para se reencontrar essas pessoas, descobrir se eles estavam vivos ou não, e se eles não estavam vivos, onde estavam os corpos? Haviam corpos espalhados por toda essa região e muitos corpos dentro dos carros. E aqui entra o Zaka. O Zaka é uma organização voluntária em Israel que o que eles fazem é realmente dar a última honra que eles podem dar a uma pessoa que já não está conosco. O lema deles é salvar o que se pode e honrar o que se pode. E eles vieram aqui de carro em carro e começaram a ver se havia pessoas dentro e começaram a tirar os corpos, ajudar a identificar eles e devolver eles para suas famílias para eles poderem ser sepultados. E alguns carros foi, entre aspas, um pouco mais fácil identificar que haviam pessoas. Outros carros não. Alguns carros eles tiveram que sepultar partes dos carros juntos porque não havia como separar a pessoa do carro. E nesse caso dessa parede que a gente está vendo aqui, obviamente os carros depois foram empilhados, mas eles pegaram cada um desses carros e eles tiveram que aspirar as cinzas humanas. E quando a gente fala de judeus queimados, de cinzas humanas, a primeira imagem que vem à cabeça é o Holocausto. E realmente esse é o maior massacre desde a época do Holocausto contra o povo de Israel. Não só contra o povo de Israel, mas aqui em Israel sem dúvida nenhuma. E por isso eles passaram um mês aqui, todos os dias, aspirando as cinzas dos carros para poder tentar identificar quem eram as pessoas, para devolver para suas famílias, para sepultar. Eles passaram em cada um desses carros. E por isso cada uma dessas marcações que a gente viu num carro tem um significado. Que eles foram e verificaram até o último fio de cabelo que tinha ali para tirar e honrar essas pessoas. Há marcações que mostram quem foi achado, se não foi achado, mas realmente foi um trabalho tão gigantesco e difícil de ser feito pelo Zaka, que o Zaka, que é o órgão encarregado de Israel de fazer isso, não deu conta do trabalho, e por isso nas primeiras semanas pós 7 de outubro, quem veio até aqui, este lugar fisicamente onde nós estamos, foram arqueólogos do Ministério de Antiguidades. Porque haviam aqui em coisas em estado tão destruído, que eles tiveram que trazer arqueólogos aqui para ajudar a tirar os restos humanos para serem levados aos sepulcros. E por isso também, entre as bandeiras que a gente vê aqui nesse local, a gente vê as bandeiras de Israel, a bandeira dos serviços de ambulância de Israel, mas também a bandeira do Ministério de Antiguidades e dos arqueólogos. A quantidade de carros aqui é realmente assustadora. Quando a gente caminha aqui no dia de hoje, há lugares que a gente vai, a gente não consegue ver o final. Se a gente decidisse aqui parar para contar todas as histórias para vocês de cada um desses carros, de cada uma dessas famílias, a gente passaria aqui literalmente dias para contar tudo para vocês. E realmente são vidas que jamais serão as mesmas. Das pessoas que foram assassinadas, sequestradas, das pessoas que continuam desaparecidas, das famílias que estão traumatizadas. E cada uma dessas famílias merece ter sua história contada. E a gente não pode deixar tudo isso ser esquecido. E por isso eu acho muito importante, muito bom, que esta pequena área que está bem aqui atrás de nós, ela foi transformada em um memorial e ela é aberta a todos. Não se pode entrar para dentro para caminhar carro por carro como nós fizemos, mas aqui uma pequena parte é aberta a todos, para que todos possam ver a realidade do que aconteceu e que a gente possa lembrar família por família. E mais uma família eu quero lembrar com vocês, que é a história deste carro. Aqui este carro, o dono dele se chamava Ben Shimoni. Ben Shimoni ele estava na zona e ele viu o início do ataque dos terroristas. Ele pegou o carro dele, colocou uma série de pessoas, 8 pessoas dentro do carro e correu para a segurança. E aí ele abriu as portas, colocou todos eles em segurança, fechou a porta e voltou para onde os terroristas estavam.
para resgatar mais pessoas e levar para a segurança. E ele faz isso. Na terceira vez que ele chega para resgatar as pessoas, ele está voltando para a segurança e no caminho ele encontra os terroristas que começam a atirar no carro dele enquanto ele ainda estava na estrada. Ele é assassinado junto com a Gaia, que nós podemos ver a foto dela aqui. E junto no carro também estava a Romy, que foi sequestrada ainda em vida. E ela está agora, nesse momento que vocês estão ouvindo, ela está ainda sequestrada dentro de Gaza. E cada uma dessas histórias tem que ser lembrada e as famílias fazem questão que nós estejamos aqui contando. E uma dessas famílias é justamente a família Shimoni. Quem está aqui todos os dias é o pai dele, o Rafi. Ele vem aqui e conta para todas as pessoas que estão de ouvidos abertos para contar o heroísmo do seu filho e tudo o que aconteceu. E agora eu tenho um pedido pessoal a fazer a vocês. Não deixem a memória dessas pessoas desaparecer. Não deixem ninguém negar o sofrimento dessas famílias. Mas principalmente não deixem ninguém repetir isso jamais. O terrorismo tem que terminar. E infelizmente o Hamas ainda existe. O Hezbollah continua atacando Israel. Os Houthis, o Irã, o Catar e tantos outros simpatizantes pelo mundo. A luta do terrorismo é de todos nós. Então estejam cientes que nós precisamos estar lutando juntos. Orem por essas vítimas, por suas famílias e orem ainda pelos 101 sequestrados que estão nas mãos dos terroristas do Hamas. Eu agradeço a todos que assistiram no dia de hoje e compartilhem esse vídeo e compartilhem a verdade sobre Israel. Shalom. Então, esse é o vídeo do canal Aline Israel com Aline. É um vídeo para mim perfeito de tudo que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, que hoje completa um ano do grande massacre feito pelo Hamas. Obrigado a todos e até logo.